Vamos agora fazer então um exercício, levando em conta tudo isso que foi dito, calculando a força resultante e utilizando esses conceitos que acabamos de falar aqui. Então imagina a seguinte situação, né? Eu tenho aqui um gancho, esse gancho está sendo puxado por duas forças, uma força tem intensidade de 300, a outra de 700. E aqui tem os ângulos diretores coordenados da força de 300 newtons, mas não tem os ângulos da força de 700 newtons. Então, o problema é o seguinte: uma vez que eu tenho a seguinte informação, eu sei que a força resultante vale 800 newtons e tem a direção do eixo Y positivo. Então, vamos dizer que eu tenho a informação aqui que a força resultante ela é paralela ao eixo Y, ou seja, ela tem a direção do versor J, lembrando que o J está na direção do Y, tá? E o módulo da força resultante vale 800 newtons. Então eu tenho essas informações, tá? A força resultante ela teria a direção do J positivo, tá? E o valor dela seria 800 newtons. Eu quero determinar aí quais os ângulos diretores, ou seja, quanto é cada um dos ângulos da força 2, ou seja, dadas essas informações aqui, né? Eu quero determinar θ 2x, θ 2y e θ 2z. Ok? Muito bem. Deixa eu tocar a cor aqui. Então, vamos começar aqui escrevendo o F1. Ele vai ter três componentes: F1x, F1y e F1z. Né? Eu vou escrever essas componentes como uma tripla. Então, é como se fosse aqui F1x, F1y e F1z, tá? Cada um desses espaços aqui no parênteses significa F1x vezes I, F1y vezes J e F1z vezes K. Então eu posso escrever o vetor como se fosse uma tripla ordenada, tá? Então isso é uma forma de notação que significa a mesma coisa que isso aqui, F1x na direção I mais F1y na direção J mais F1z na direção K. É a mesma coisa, tá? É só uma notação diferente, tanto faz uma como a outra. Eu acho que a de cima até é melhor para se usar porque a gente economiza algum espaço, né? Evitando escrever muita coisa, tá? Bom, como é que eu vou calcular cada uma dessas componentes, né? Bom, ele deu a informação aqui, ó, F1 é 300, e eu tenho aqui alguns ângulos, 45, 60, 120, né? O 45 é o ângulo em relação ao eixo X, o 60 em relação ao eixo Y e o 120 em relação ao Z, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que voltando lá em cima, né? Eu tenho aqui Fx é simplesmente o valor de f vezes o cosseno de θ, x, né? O Fy é simplesmente, passa para lá multiplicando, o f vezes o cosseno de θy. E o Fz é f vezes o cosseno de θz, tá?
Então, eu vou utilizar isso aqui. Então, veja o seguinte, ó. Eu vou ter o seguinte. Isso aqui vai ficar da seguinte forma. F1 vai ser o valor de 300 vezes o cosseno de 45 na direção do x, ou na direção do y vai ser 300 cosseno de 60, ou ainda na direção do z vai ser 300 cosseno de 120. Essas são as três componentes do f. Por quê? Porque os cossenos dos ângulos diretores coordenados, né, indicam isso, que o fx pode ser calculado como f vezes o cosseno do ângulo, o fy como f vezes o cosseno do outro ângulo e o fz como f vezes o cosseno do último ângulo coordenado. Ok? Bom, muito bem. Eu tenho então aqui as componentes do F1. Eu posso utilizar ainda o F2, né? Deixa eu escrever o F2. O F2 seria... Eu não tenho nenhum ângulo ainda do F2, mas eu posso fazer algo parecido aqui, né? Eu posso dizer que o F2, ele é o tamanho dele. Quanto é o tamanho dele? Bom, o tamanho dele foi informado aqui, ó, 700 newtons o tamanho dele. Então, eu vou dizer que é 700 cosseno do primeiro ângulo, que eu quero saber. Depois, 700 cosseno do segundo ângulo, que eu quero saber. E 700 cosseno de θz. Então, eu tenho essas componentes para o F2. E, além disso, eu sei que a força resultante dessas duas aqui, a força resultante, ela tem a direção do y, foi informado no problema, então ela não tem nenhuma componente na direção do x, tem uma componente de 800 na direção do y, ou seja, na direção j, e tem nenhuma componente na direção do z ou do k. Tá? Então todas essas medidas aqui estão em newtons, geralmente a gente simboliza assim, tá? Com dois colchetes aí, e a letra N entre esses colchetes, para dizer que a força está sendo medida em newtons. Bom, como é que eu utilizo essas informações agora para calcular θx, θy e θz? Né? Eu vou fazer o seguinte, isso aqui que eu acabei escrevendo aqui, né? Se eu quero a componente x da resultante, eu vou somar as componentes x de cada força. Se eu quero a componente y da resultante, eu somo as componentes y de cada força. E faço a mesma coisa com z. Então, no caso aqui, se eu somar esse 300 cosseno com 700 cosseno, isso tem que dar a primeira componente, que é zero. Se eu somar 300 cosseno de 60 com 700 cosseno de θy, isso tem que dar a segunda componente, que é 800. E por último, se eu somar 300 cosseno de 120 com 700 cosseno de θz, isso tem que dar zero. Então ficou bem fácil. Eu tenho três equações aqui, dá para resolver bem rapidinho. Vai ficar assim. Vamos escrever aqui. 300 cosseno de 45 mais 700 cosseno de θx
Isso tem que dar zero, porque eu pego a primeira componente do F1 com a primeira componente do F2, e isso tem que dar a primeira componente da resultante. Da mesma forma, a segunda componente do F1 seria 300 cosseno de 60, mais a segunda componente do F2, 700 cosseno de θy, isso tem que dar a segunda componente da força resultante, que é 800. E a terceira equação, 300 cosseno de 120, mais 700 cosseno de θz, isso tem que dar igual a zero. Muito bem. Daqui eu posso determinar o cosseno de θx e posso determinar o ângulo θx. Então é só usar aí a matemática simples, né? Eu calculo o cosseno e depois, usando a calculadora, eu calculo o ângulo. Então o primeiro ângulo vai dar 107,64 aproximadamente. O segundo ângulo, θy, né? Vou substituir, vou dividir, vou achar o cosseno e depois calculo o ângulo, uso a calculadora. Para usar a calculadora, você usa o arco cosseno, né? Então aqui vai ficar 21,79. E por último, θz, fazendo a conta aqui, vai dar 77,63 graus. Então esses são os três ângulos diretores coordenados da força 2. Tá? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser. Deixa eu só enquadrar aqui tudo. Deixa eu ver se eu consigo. Vai ficar um pouquinho pequeno, mas acho que dá para enquadrar aqui. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.